Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Há duas grandes celebrações que o mundo todo, o Natal, sabe, o mundo todo para também de outras religiões para celebrar de alguma forma conosco Natal, né? O mesmo acontece com a Páscoa, amém? Na Páscoa também nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, mas o mundo para também nessa altura para celebrar conosco de alguma forma a Páscoa. Hoje é o dia de Pentecostes, mas quase ninguém, excetuando os judeus, eles celebram este dia. Até muitos cristãos simplesmente, e até o pior é que são muitos dos cristãos pentecostais que não celebram o dia de Pentecostes. Bem, o Senhor não está limitado a um dia para nos visitar novamente. A qualquer momento nós podemos experimentar um novo Pentecostes na nossa vida, mas Pentecostes significa exatamente, é um marco na igreja, é o dia do nascimento da igreja, no sentido judaico. Ele celebra, né, os 50 dias após a festa das primícias, né? Foi também, esta festa é celebrada a recepção da lei do Torá lá no Monte Sinai por Moisés, amém? E o povo de Israel, os judeus, eles celebram, na verdade, o Pentecostes também como uma celebração, na verdade, da Bíblia, da Palavra de Deus, a celebração das primeiras colheitas de cereais, amém? E é interessante, irmãos, que a igreja, no dia de Pentecostes, ela também, quando desceu o Espírito Santo, foi feita uma grande colheita de vidas, amém? De almas, de trigo, amém? De trigo bom, amém? De trigo. 3.000 almas, 3.000 pessoas encontraram Jesus, renderam as suas vidas a Jesus, quando Pedro, usado pelo Espírito Santo, e também sabemos que há outra parte, porque é o Espírito Santo quem toca os corações, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles perguntam: que faremos, varões e irmãos? Amém? Então 3.000 pessoas, eles puderam render as suas vidas ao Senhor e também ser batizados. Amém? Podemos dizer que neste dia, na verdade, a igreja nasceu lá em Jerusalém e daí para cá ela se expandiu e tem se expandido por todo o mundo. A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, quando na verdade ela é proclamada, na verdade com zelo, ela nunca volta vazia, irá produzir transformação, mudança de vida nos ouvintes, daqueles que recebem a palavra, a semente da palavra nos seus corações. Amém? Lembrando um pouco o episódio, na verdade, do Pentecostes, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus, na verdade, ele encontramos lá a descrição que Jesus, ele leva os discípulos, antes da sua ascensão, leva os discípulos ao Monte das Oliveiras e ali ele dá ordens, né, no sentido de ir por todo o mundo pregar o Evangelho, né, no poder do Espírito Santo, amém? No poder, na verdade, mas é interessante que Lucas, quem escreve Atos e o seu Evangelho, no capítulo 24, diz que Jesus deu uma diretiva, aos seus discípulos, para que eles buscassem o poder do alto, para poder cumprir a grande comissão, de levar a boa nova, a palavra ao mundo, amém? Eles precisavam de ousadia. A palavra é boa, a palavra é sempre boa, mas sabe, o defeito não está na palavra, o defeito está no portador da palavra, né? Você não tem às vezes acanhamento, amém? Não tem às vezes dificuldade, não fica às vezes um bocadinho, hoje quer ser 007, o agente secreto cristão, não é? Mas quando nós somos cheios do poder de Deus, a unção de Deus, temos uma ousadia diferente. Pedro andava escondido, quando recebeu o Pentecostes, quando recebeu o poder do alto, ele tornou-se uma testemunha, amém?
poderosa. Amém? Então diz que eles, irmãos, Jesus disse, olha, vocês têm uma missão importante para desenvolver ao redor do mundo, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas fiquem primeiro em Jerusalém até que do alto sejais revestidos desse poder para vocês poderem pôr em prática, levar esta boa nova. E diz que eles partiram para Jerusalém, procuraram um lugar espaçoso, para pelo menos 120 estarem naquele dia, não é? É um lugar espaçoso para poderem, na verdade, buscar a Deus. E tiveram ali, não sabiam quanto tempo é que deviam lá estar a buscar essa promessa, esse poder do alto para fazer a vontade do Senhor, para proclamar as boas novas. Então diz que no 10º dia, sem eles estarem à espera, que seria nesse dia, aconteceu o que está escrito em Atos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e logo todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, Capadócia, Ponte e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, que tinham se convertido à fé de Abraão, judaica. Verso 11, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que querem isto dizer? E outros zombavam, escarneciam, dizendo: estão cheios de moço, estão bêbados, estão alcoolizados. Mas vejam agora, no meio desta agitação, né, Pedro, ele levanta-se, diz o versículo 14, e dá uma explicação. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém? O que estava a cumprir-se ali foi o que foi dito pelo profeta Joel. Já vamos falar mais à frente dessa profecia. Amém? Vamos passar agora ao versículo 22. Amém? Diz que, vejam, o Pentecostes veio para trazer ousadia para eles cumprirem a grande comissão. Qual é a grande comissão? Pregar, anunciar a boa nova, anunciar Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, que Ele está vivo, amém? E no poder que Ele tem para transformar e mudar e salvar as pessoas. Veja agora o versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Veja, ele começa a pregar Jesus. Amém? Temos que falar de Jesus. Amém? Porque Ele está vivo e vela pela sua palavra para a cumprir. Foi o que eles pregaram. Veja. E varões israelitas, escutai estas palavras. Verso 22. A Jesus, varão, Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por Ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. É este que vos foi entregue pelo determinado conselho, pela presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, o qual
Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ele. O que ele disse? Olha, vocês mataram Jesus. Não estava acusando os judeus, porque afinal Jesus foi à cruz, na verdade, pelos pecados de todos nós. Amém? Ele, na verdade, o justo tomou o lugar do injusto. Todos nós o crucificamos de alguma forma. Na verdade, todos nós desobedecemos à lei de Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus. E aqui ele diz que quebra uma só lei é condenado, é culpado da transgressão de toda a lei. Então a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e separaram-se e ficaram destituídos, longe de Deus, separados de Deus. Mas Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Veja agora o verso 36. Pedro continua a falar. Veja, aquele homem que estava escondido, com medo de ser preso, aquele homem que estava escondido, na verdade, de ser também morto, ele tem uma liberdade, ele tem uma ousadia tremenda. A cidade de Jerusalém estava cheia, multidões tinham vindo para a celebração desta festa judaica, a festa do Pentecostes. E quando há ajuntamentos, há sempre autoridade, não é? Quando há um ajuntamento, há sempre um reforço da autoridade, há um reforço da guarda. Irmãos, mas com mais guardas, com mais ou menos soldados. Na verdade, Pedro não tinha mais medo de ser preso. Pedro, na verdade, tinha uma verdade preciosa que lhe libertou, que transformou a sua vida. E ele queria anunciar com todo o amor, com toda a ousadia que o Espírito Santo lhe estava a dar. Veja o versículo 36. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vistes e ouvistes. Amém? Eles explicam porque é que agora, na verdade, estavam falando naquelas línguas e todos podiam entender a mensagem de Deus. Graças a Deus, porque, sabe, Pentecostes é a transmissão de uma mensagem a todo o mundo. E todos podiam ouvir aquela mensagem poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja, diz assim, verso 34. Porque David não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste agora, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouviste? E ouvindo eles isto, compungiram-se, comoveram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ouçam, vamos repetir esta parte que é muito importante. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, que estavam ali presentes. Aleluia. A vossos filhos, geração seguinte. Aleluia. E a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Se alguém que estava longe de Deus, amém? Aleluia. Era eu. Amém? A todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Será que aqui alguém nesta manhã não foi chamado por Deus? Todos fomos chamados pelo Senhor? Então esta promessa é para ti também. Amém? Esta promessa é para ti também. Amém? Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte, verso 41, que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 vidas. Amém? Glória a Deus, que fantástico texto. Amém? A descida do Espírito Santo foi o cumprimento da promessa de Jesus. Amém? Jesus, ele tinha dado esta promessa, ele tinha falado, né? Lá em João 14, nós encontramos no verso 16, eu rogarei ao Pai, eu vou embora, vocês agora, na verdade, têm aqui o vosso... vocês agora têm a mim aqui, vocês agora têm aqui o vosso tutor, vocês têm aqui o vosso mentor, estou sempre disponível para vocês, mas vocês não fiquem tristes, vocês não vão ficar desprotegidos, eu vou, mas vou mandar outro.
para ficar em meu nome, para fazer o mesmo que eu faço entre vós. E eu vos regarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, verso 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Irmãos, o enchimento do Espírito Santo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, amém? É promessa de Jesus, mas também é promessa do Pai. Verso 49 do capítulo 24 de Lucas, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Fiquem em Jerusalém, busquem até que sejais revestidos de poder. Amém? De autoridade, de ousadia. Amém? Irmãos, o Espírito Santo, ou seja, este enchimento, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, não negamos, Ele vem, né? Nós somos limpos do pecado, Ele vem a nós, fica connosco, mas sabe, que nós precisamos ser cheios, amém? O Espírito Santo, podemos dizer, irmãos, é um dom, é uma dádiva divina que está disponível a todos os crentes, a todos os filhos de Deus que o buscam com coração sincero. Amém? Todos que o buscam, esse é o encontro. Amém? O Espírito Santo dá-nos poder para testemunhar com ousadia. E sobre vós envio o poder do alto. Sobre vós envio a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Graças a Deus, porque esse Evangelho tem sido pregado com ousadia. Amém? E a nossa missão hoje, amém, é continuar a comunicar com amor esta mensagem. Amém? Esta mensagem poderosa que transforma vidas. Amém? Irmãos, quer queiram, quer não, podemos dizer que o Pentecostes é mais do que sentir um arrepio da coluna e ficar... Isso não é nada. Isso são danos colaterais. Amém? O Pentecostes, amém, veio para nos trazer a ousadia, determinação, zelo. Amém? Vem para nos dar poder para podermos continuar a fazer, na verdade, a cumprir a grande comissão de levar as boas novas a um mundo perdido que precisa desesperadamente de conhecer o poder de Deus, o amor de Deus. Amém? Vivemos no meio de uma sociedade, na verdade, que precisa de esperança. O mundo à nossa volta está desesperado, amém? O mundo à nossa volta está moribundo, amém? Irmãos, e precisamos de levar esperança, precisamos de levar Jesus ao mundo. E só podemos levar Jesus não só no poder do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda esta manhã foi lido aqui 1 Coríntios 2, pelo nosso ancião, versículo 4 e 5, Paulo podia dizer, ele é um homem bastante eloquente nos estudos judaicos, do Tora, de toda a lei, ele aprendeu com Gamaliel, na verdade, filho de Eliel, de um grande teólogo, na verdade, lá Eliel, ele aprendeu, na verdade, aos pés de Gamaliel, o filho de Eliel, mas sabe, ele aprendeu na filosofia dos epicureus, dos estoicos, toda a filosofia grega, mas ele agora diz, quando chega a Corinto, olha, eu podia falar de vocês sobre filosofia, porque eu sou entendido em filosofia, aqui dos vossos eloquentes cá da terra, vossos estudiosos, os vossos ilustres, mas ele diz simplesmente isto: a minha palavra e a minha pregação, amém, não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, irmãos, de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie, amém, na sabedoria dos homens, no pensamento dos homens, mas no poder de Deus, no poder de Deus, que está vivo e vela pela sua palavra para a cumprir, amém. Sem o poder do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho baseia-se simplesmente na sabedoria do homem. Podemos ser
Uns são mais extrovertidos, uns menos, mas podemos ser mais extrovertidos, podemos ser bons apologetas e nada contra, devemos sê-lo mesmo, amém? Mas, acima de tudo, irmãos, nós precisamos da unção e da ousadia do Espírito Santo, amém? Para que não nos envergonhemos do Evangelho. Não nos envergonhemos daquilo que nos torna, amém? Daquilo que se alguns viram, a mensagem está ainda em privado. Do domingo passado, o pastor Álvaro entregou-nos ali em Vendas Novas, e ele testemunhou isto. O seu cunhado trabalha na Casa da Moeda, eu conheço muito bem o Tiago, é da Igreja da Assembleia de Deus de Benfica, faz parte do louvor, muito, muito bom, quando era mais jovem, trabalhos de rua, E ele observou lá um colega dele, que tinha uma Bíblia e que lia a Bíblia todos os dias. E eu disse, tu és crente? Assim, não, sou ateu. Ok. Então, mas tu lês a Bíblia? Sim, leio a Bíblia todos os dias. Então, mas vais a alguma igreja? Não, eu sou ateu. E ele diz assim, olha, se tu acreditasses no livro que tu lês, disse o descrente para ele, tu falavas desse livro. E tu nunca me falaste este tempo todo. Veja, amém? Os ateus têm a Bíblia como um livro de boas maneiras, de sabedoria, mas sabe, esta palavra, mais do que um livro de sabedoria, de boas maneiras, de conduta, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, irmãos. Nós precisamos, sabe, uma coisa é que, irmão, mas já recebi o Espírito Santo, já fui uma vez tocado, sabe, foi lá atrás, é um evento histórico. Nós não podemos, na verdade, estar a viver das recordações lá do bolo da nossa avó, que já está com o Senhor, de 1980 e troca o passo, aquele petisco fantástico que ela fazia, aquele bolo, aquela receita, foi fantástico. Nós gostamos daquela receita, nós gostamos daquele bolo, nós gostamos daquele cozinhado, serviu-nos, abençoou-nos, trouxe-nos alegria ao saborearmos aquela refeição, aquele bolo, aquele petisco, etc. Mas isso é lá do passado. Também não podemos comer bolinhos e salgadinhos e guloseimas todo o tempo, amém? Mas eu quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo não é uma guloseima, não é um arrepio na espinha, é uma necessidade. É uma necessidade. Nós precisamos de ter o nosso revestimento, amém? Nós precisamos a cada dia nos revestir do Senhor. Nós a cada dia encontramos com tanta adversidade, um mundo tão contrário, um mundo tão sujo, um mundo tão perverso, e nós precisamos, irmãos, não é condenar, porque o diabo já os condena, já estão condenados. Jesus disse, eu não vim para condenar porque já estão condenados, mas ele veio para trazer esperança, ele veio para trazer, para levantar e não para... Porque o diabo já está, na verdade, rebaixando, pisando e machucando. Mas precisamos levar uma palavra que levante, como aquela mulher adúltera apanhada no ato de adultério. Se havia ali alguém com razão, na verdade, ou que tinha autoridade moral para tirar o maior pedregulho que ali havia sobre a cabeça dela, era Jesus, mas ele não fez isso. Porquê? Porque ele era o seu interior, e Paulo fala sobre isso, Colossenses 3, para que possamos ser revestidos de entranhas de misericórdia. Não é tolerância, não é tolerância. Tem misericórdia, Deus. Não é. Não, entranhas de misericórdia leva a agir. Ele ouviu aquela mulher. Ele transmitiu uma mensagem àquela mulher. Disse, vai, não peques demais. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse amor. Um monte de amor precisa de atitudes dessas entranhas de misericórdia. Nós precisamos. Amém? Irmãos, Jesus ordenou em Mateus 10, 7, de graça recebeste. Amém? De graça recebeste. De graça, diga comigo, de graça recebeste. De graça. Aqui não há segredo. O segredo é Jesus e é revelado para todos. Como diz lá o Paulo, era mistério. Todo o seu ministério era mistério. Toda a sua ação era mistério no passado. Mas agora é revelado para todos. Amém? Amém? De graça recebeste. De graça. Foi o que Pedro fez. Proclamou. E naquele dia, 3.000 vidas vieram a Jesus. 3.000 vidas experimentaram o perdão do Senhor.
né? Eles se arrependeram, experimentaram o perdão de Deus, mas a história não acaba aqui. No capítulo 3, olha, Pedro e João diz que iam ao templo. Tinha lá grandes pregadores no templo. Jesus não os condenou quantas vezes. Mas eles foram ao templo. Ou está só à espera de um Billy Graham para você vir ao culto aqui, ou de um Jim Swagger, esse já é um bocadinho manhoso. Mas um outro. Um pregador famoso para vir aqui pregar. Não, Jim Swagger foi restaurado e damos graças pela restauração espiritual e ministerial dele. Mas, não. Eles iam orar. E quando eles iam orar, às 3 horas da tarde, encontraram lá um homem ali a pedir esmola, coitadinho, enfesadinho, um coxinho. E eles, olha para nós. Diz lá no verso quê? Verso 4. Olha para nós. E ele, vai ser aquela. Vai cair agora a moeda. Olha, prata e ouro não temos. Hã? Mas eu quero prata e ouro. Eu quero, olha, dá aí mesmo um cobrezinho, está bem? Prata e ouro não temos, nem cobre. Mas isso que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Temos Jesus. A maior riqueza é Jesus. Que é o nome que é sobre todo o nome. É um nome poderoso. Amém? E ele foi, amém, experimentou o poder de Jesus na sua vida. Jesus já estava com o Pai, mas o poder de Jesus o nome de Jesus estava sendo proclamado, amém, na terra. E o nome de Jesus, quando é proclamado na terra, quando oramos no nome de Jesus, as coisas acontecem. Logo mais, Pedro e João foram presos e ameaçados de não... Ou seja, ok, vocês podem ir agora em liberdade, mas... Ei! Essa coisa de Jesus, essa coisa de ressurreição, acabou, ok? Olha, veja comigo capítulo 4, verso 16. Veja o que é que os religiosos, as autoridades disseram. Olha, o que é que devemos fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome. O nome de quem? Jesus. A homem algum. E chamando-os, verso 18, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Porém, respondendo, Pedro e João lhes disseram... já estou a pôr coisas. Não sei se era assim. Julgai vós. Eu acho que ele até disse com alguma gracinha, né? Não escarnecendo, né? Não escarnecendo, mas... Então, o meu coração está cheio. Né? Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é que Jesus disse? Ser-me as minhas testemunha a quem viu, presenciou, experimentou algo. E nós temos experimentado o poder de Deus na nossa vida. Sabe porquê que alguns, mas você pode ter esse problema resolvido, não são testemunhas porque não têm tido experiência com Jesus? Se calhar herdou uma religião, uma fé hereditária. Hereditária, isso é uma maldição. Não. Herdou uma fé familiar. Mas todos nós precisamos ter o nosso encontro com Jesus. A vida cristã só faz sentido depois de nós termos um encontro com Jesus. Pedro teve muitos encontros com Jesus e houve um que foi terrível. Jesus tinha feito lá um banquetezinho de peixe assado depois da sua ressurreição. Anda cá, Pedro. Amas-me? Senhor, eu amo. Aleluia. Pedro, amas-me? Amém, eu amo. Pedro, ama-me?
Oh, Senhor. Sabes que isto tem sido muito de boca para fora. Então vai. Agora caíste lá. Caíste em ti. Manifestaste a tua fraqueza. Tu verdadeiramente precisas de mim. Agora sim, estás preparado. Porque quando nós queremos fazer tudo na nossa força, naquilo que aprendemos, e é bom aprender. Não vamos lá, não. Temos que aprender, temos que estudar, temos que ler a Bíblia. Sim, não é abrir assim. Né? Depois sabe no meio, não tem nada escrito, não é? Há uma igreja aí que eu acho que funciona assim, mas acho que ainda não chegou aqui. Mas... não, está lá em cima. Está lá em cima. E há outra, há lá, vendas novas, está lá na rua principal. Abra a Bíblia e pronto. Não precisa estudar. Não, tem que estudar, mas faça a sua parte. O Senhor quer ajudar. O Senhor quer trazer uma unção nova sobre a sua vida. Irmãos, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Chega-te a Deus e diz: Deus, eu preciso ter uma experiência contigo. Se tu existes, revela-te a mim. Faz, opera, não interessa. Não tenha medo de ser egoísta. Porque Deus vai revelar. Quer dizer, não peça lá 1 milhão de euros. Né? Acho que era por... isso era um pouco como que... Pronto, não sei. A prova é muito grande, né? Sei que é a mesma necessidade. Mas acho que não é por aí. Mas ponha Deus à prova na sua vida. E quando nós experimentamos Deus... Pedro experimentou Deus, Pedro experimentou Jesus. Aquilo que está o coração cheio, fala a boca. Não há ninguém que nos possa parar. Ninguém podia parar estes discípulos cheios do Espírito. Ninguém podia parar estes discípulos que experimentaram uma restauração de Jesus. Estavam experimentando o amor de Deus a cada dia. E eles iam pregar e as coisas aconteciam. Porquê? Porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. E quando a palavra de Deus é anunciada, diz que o Senhor coopera conosco. De graça recebeste, de graça dai. Jesus é o mesmo. O que é que dá entusiasmo? Em 1848, 3 mineiros, garimpeiros, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, descobriram um veio grande e ficaram radiantes. Voltaram à cidade, registaram lá a terra, em concessão de alguma forma, foram comprar equipamento e fizeram um voto entre eles. Isto fica aqui entre nós, os 3. Ninguém diz nada a ninguém. Ok? Sabe? Eles foram à cidade, compraram equipamento, registaram o terreno. E ninguém falou de nada. Absolutamente nada. Mas quando vieram de regresso, lá para o terreno, vê umas dezenas de pessoas atrás deles. Depois espalhou-se a notícia. Porquê? Foi chamada Corrida do Ouro. Gente de toda a América e até do mundo, até da China, foi para a Califórnia, né? Desburacar tudo o que é sítio para procurar o ouro. Porque o seu olhar e o seu rosto irradiavam alegria. Amém? Eu vi uma história, não sei, um irmão chamado Josué Orion, que esteve há uns anos atrás, nos anos 90, esteve na Turquia, na cidade de Éfeso, e fizeram lá pronto, foi uma cidade histórica das viagens do apóstolo Paulo. Fizeram ali uma conferência evangelística, ou missões, alguma coisa assim do género. E então a ideia era alcançar muçulmanos para o Senhor. E então estiveram lá a aprender como alcançar muçulmanos.
ou turcos, é mais fácil, que não são assim tão radicais. E então ele diz que saiu dessa conferência, no intervalo, e disse, olha, vou ver se isto dá resultado. Então entrou num táxi e perguntou assim, olha, você conhece os cristãos? Assim, ai, muitos aí. E lá o imã disse-nos como é que nós podemos descobrir onde é que eles estão. Porque eles muitas vezes não dão nas vistas, a gente não consegue vê-los. Mas há uma maneira de descobrir onde eles estão. Ah, é? Perguntou lá o irmão. Eles têm um brilhozinho nos olhos. Como é que estão os teus olhos? Como é que está o teu semblante? É um semblante de alguém que não conhece Deus, que não tem esperança. É um semblante de desespero. Irmãos, procura o Senhor. Ele tem solução para a tua tristeza. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, aquilo que te preocupa, entrega a Deus em oração. Experimenta a leveza do Espírito Santo na tua vida. Experimenta o toque do Senhor na tua vida. Amém? Voltando à Califórnia. Amém? Foi uma corrida lá pelo ouro, aquilo é uma coisa tremenda. Mas acontecia ali alguma coisa também tremenda que nos marca a nós. Em 1906, 58 anos depois da corrida ao ouro na Califórnia, milhares de pessoas de todo o mundo correram novamente para a Califórnia, para a cidade de Los Angeles. Porquê? Porque havia ali um homem negro, cego, porque tinha apanhado varíola e cegou uma vista, que estava numa rua chamada Rua Azusa, e ali as pessoas começaram a experimentar os Atos dos Apóstolos. Antes dele receber o seu próprio enchimento do Espírito Santo, ele esteve num período de oração e de jejum durante alguns dias, e ali ele foi cheio do Espírito Santo. E começou a orar, primeiramente lá numa salinha, lá num sítio, e depois alugaram o que outrora tinha sido uma igreja metodista, que tinha sido transformado num estábulo de animais. Limparam aquilo tudo, meteram serradura no chão, os bancos corridos, e praticamente 24 horas havia um culto contínuo. As pessoas estavam a buscar a Deus, a se arrepender dos seus pecados. Amém? E ali vieram pessoas de todo o mundo, obreiros, amém? E crentes normais que quando voltaram para as suas cidades, se eles já pregavam o Evangelho, começaram a pregar com mais ousadia no poder do Espírito Santo. E milhares de missões novas, na verdade, por todo o mundo, foram constituídas, desde a China, a África, por todo o mundo, a América do Sul, o norte da Europa, amém? Todos, na verdade, puderam experimentar, irmãos, aquilo que ali aconteceu, amém? Mostra-nos, na verdade, que o Senhor pode e quer fazer também algo na nossa vida. Se nós estamos hoje aqui, é porque dois portugueses, que em 1913 estavam lá em Belém do Pará, quando vieram dois suecos dos Estados Unidos, amém? E foram lá e começaram a fazer uma reunião de oração com eles. E eles experimentaram o poder de Deus e voltaram à sua terra. Um foi para Valzim, aliás, todos eram ali daquela zona, até eram cunhados um do outro. Um lá para o Porto, outro lá para Portimão, e de norte a sul, esta nação, amém? Pôde experimentar o mover de Deus. Milhares e milhares de pessoas se renderem a Cristo, amém? É verdade que já havia semente, os cultores, ou seja, aqueles desde o final do século XVIII já vinham vendendo Bíblias, principalmente tinha a ver um pouco
com os importadores e as grandes quintas do vinho do Porto, do Douro, mas a Sociedade Bíblica já conseguia enviar algumas pessoas para estar nas feiras e o Algarve estava cheio de Bíblias, vocês não querem saber. Quando chegou lá o Zé Caravela de Matos, na verdade encontrou muitas pessoas que já tinham Bíblia, e um dos primeiros batismos que aconteceu na Praia da Rocha, lá em Portimão, amém? Cerca de 120 pessoas foram batizadas ali na Praia da Rocha. Amém? Batizadas nas águas. Amém? De todo o Algarve e por toda a nação. E a verdade, irmãos, esta nação experimentou o mover de Deus. Homens e mulheres. Amém? Vinham e pregavam para onde quer que iam. Amém? Nossa irmã Isabel Guerreiro, que era esposa de um guarda fiscal, na verdade ela veio aqui para Évora, amém? E começou a pregar. O esposo tinha um ministério, ele era o porteiro, ela era a pregadora, amém? Milhares de pessoas vieram a Jesus, muitos que saíram também de Portugal para a África e por aí fora, amém? Irmãos, lá em Timor-Leste está o pastor Miguel Coias, em Lagos, na altura, e recebe uma carta de um faroleiro que está lá no Ministério da Marinha, está lá a tomar conta de um farol. Ele diz: mandem-nos alguém, o homem era de Lagos, mandem-nos alguém aqui. Muitas pessoas aceitaram Jesus. O próprio pastor que estava lá em Lagos propõe-se a ir a Timor-Leste, hoje Timor-Loroçai, para dali, na verdade, também pregar o Evangelho. Ainda que já havia uma grande influência dos holandeses ali em Timor. Amém? Irmãos, esta palavra está o coração cheio, fala a palavra. A promessa do Espírito Santo não foi apenas para a igreja primitiva, mas permanece disponível para cada um de nós. Amém? Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Amém? Eu vou dar aqui algumas diretrizes, avançando bastante nos meus apontamentos. Receber a plenitude do Espírito Santo requer de cada um de nós intenção. Ainda que pode não acontecer. Em Trás-os-Montes, quando estive ali em Mirandela, na cidade-vila da Alfândega da Fé, ali nós abrimos uma igreja. E um dia estávamos num grupo familiar, lá numa aldeia, e uma irmã nova na fé, mas cheia do Senhor, ela relata-nos que um dia ela estava com as suas ovelhas. Era pastora de ovelhas mesmo, ovelhas, amém? Estava lá com as suas ovelhas, com o seu filho, e ela estava a falar com Deus. Senhor, eu te amo, Senhor, cuida da minha família, Senhor. E de um momento para o outro ela começa a dizer umas coisas que nem percebe. O filho ficou a olhar para ela e ela guardou aquilo para ela. Calou-se, porque nunca tinha ouvido falar do assunto. Quando um dia estava lá no grupo familiar a falar sobre... foi isso que me aconteceu. E se havia uma mulher zelosa por Deus, era aquela nova convertida. Irmãos, receber a plenitude do Espírito Santo requer uma preparação intencional dos nossos corações. O Pentecostes foi precedido de um tempo de oração, de jejum, de busca em obediência. Se disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não ignoraram. Isto não era um apêndice. Isto era algo essencial. Deus deseja derramar o seu Espírito sobre aqueles que buscam fervorosamente. Aqueles que tratam do seu pecado. Eu lembro no dia que eu recebi o Espírito Santo, o pastor na noite anterior disse: olha, vocês agora vão para vossas casas, leiam o Salmo 139 e peçam ao Senhor para sondar o vosso coração. Foi o que eu fiz. Sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau. Arrependi-me dos meus pecados. No dia seguinte, eu recebi o meu enchimento. Aleluia. Irmãos, lembrem-se disto. Lucas disse, Jesus falou e Lucas registou.
Lucas 11:13. Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais não dará o Pai Celeste e o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, vamos buscar. E quando nós buscamos, quando nós pedimos, quando nós achamos que precisamos, sabe, aquilo que nós achamos que precisamos, nós vamos nos sacrificar. É ou não é? Quantas vezes, escuta, quantas vezes nós não temos tempo para vir ao culto, mas se é uma consulta num lugar longínquo e caro até, nós, ok, isto precisamos, vou faltar o trabalho, vou pagar aquela quantia, é uma consulta particular, seja lá, e vamos e fazemos, porquê? Porque achamos que é necessário. Não é? Se nós desconsideramos este assunto, não buscamos, não pagamos o preço. Mas se nós achamos que é importante, se nós queremos ser crentes mais fervorosos, zelosos, se nós queremos cumprir a grande comissão, precisamos. Eu sei que há aqui muita gente que está a lutar contra a vergonha, o medo de não ser aceito. No fundo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, aquilo que Jesus disse. Estão desejosos de experimentar, de ganhar alguém para Jesus, mas têm medo de falhar. O que estás a precisar é do poder do alto na tua vida. Vão todos aceitar? Não. Até nisso o Espírito Santo nos ajuda. Porque a maior das frustrações, muitas vezes, é fui, dei o meu melhor e a pessoa não quis. O Senhor disse, olha, limpa os pés, vai a outro lugar, porque lá vão querer. Se a mim me desprezaram, vocês não se preocupem, vai acontecer o mesmo com vocês. Uns desprezaram, mas outros aceitaram. E também vão aceitar a vossa palavra, o vosso testemunho. E até nisto nós precisamos do Espírito Santo, para não ficarmos agarrados aos fracassos, aos insucessos, aparentes insucessos. Porque mais à frente Deus pode dar uma grande vitória. Já contei aqui a história do pastor Fontes, lá em Mirandela, onde eu estive. Vão vir outra vez. Havia lá um moço que era terrível. Foi uma das primeiras escolas onde abriu a classe de moral evangélica, né? A aula de moral evangélica. E havia lá um moço que não ia e impediu os outros de ir, né? Ele fez tudo e mais alguma coisa. Era uma complicação na vida do pastor Fontes. Pronto, passou, o pastor Fontes veio embora. Pronto, hoje é professor no Instituto Bíblico Assembleias de Deus. Aí há pouco tempo, há coisa de 4 ou 5 anos, ele foi convidado por acaso para ir a uma igreja batista em Caldas da Rainha, exatamente. Foi lá, pregou, não pregou esta mensagem, pregou uma mais adequada lá ao sítio, pronto. Mas no final veio um camarada falar com ele. Olha, você lembra-se de mim? Assim, não. Eu era aquela pessoa horrível lá, que fazia-lhe a vida negra, lá em Mirandela. Oh, glória a Deus! Amém! A palavra nunca volta vazia. Às vezes, parecia um insucesso, aquela pessoa com uma complicação na tua vida. Às vezes o diabo quer que nos agarremos a essas coisas complicadas. Faz mal. Se aquilo estava a incomodar, alguma coisa ficou lá. E no tempo certo, Deus vai fazer a obra. Deus tem outras pessoas. E nesta manhã, vamos ficar em pé. Irmãos, nesta manhã, Paulo diz a Efésios 5,17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Oremos ao Senhor. Meu apelo nesta manhã é que nós possamos tomar consciência desta realidade. O Senhor é o mesmo, o seu poder não mudou. A necessidade que os apóstolos tinham antigamente, há 2000 anos atrás, é a mesma necessidade que nós temos hoje. Hoje, numa sociedade mais secularizada, mais sexualizada, como falamos esta manhã na escola dominical, depravada, nós precisamos de ousadia, de graça, para levar o Evangelho a essas pessoas que precisam de uma transformação de vidas.
Oremos nesta manhã. Senhor, nós estamos diante de Ti. Senhor, como no tempo do profeta Elias, Senhor. Senhor, quando ele esteve naquele lugar em que passou o vento, a trevoada, Senhor, mas Tu não estavas ali no meio daquela confusão toda e depois vieste de uma forma tão suave. Teu Espírito veio de uma forma tão suave e tocou a vida do Teu servo, Senhor. Tens muitas formas de agir, Senhor. No silêncio, no júbilo. Senhor, Tu trabalhas de muitas maneiras, fazes como queres e quando queres. Mas o desafio desta manhã, Senhor, é que cada um de nós não se fique conformado, Senhor, com a vida, o vazio, mas possa-Te buscar, experimentar vida e vida com abundância que tens para cada um de nós. Eu oro nesta manhã para que o Senhor possa tocar cada vida que aqui está, Senhor. Que durante esta semana o Senhor possa contender com cada um. Que cada um possa agir e possa buscar pessoalmente, Senhor, no seu tempo contigo, Senhor. Esse revestimento do alto, Senhor. Para que não vá dizer deste lugar, nesta manhã, que foram simplesmente emoções provocadas, mas que cada um possa experimentar o genuíno enchimento do Espírito Santo nas suas vidas. Que cada um possa experimentar, Senhor, uma renovação interior, experimentar o Teu poder, Senhor, a Tua graça, Pai. É no nome de Jesus. No nome de